Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, os debates e as notícias que marcam a atualidade europeia. Obrigada por estar desse lado, eu sou a Mariana Correia e estes são os destaques da semana. A Europa tem de ser capaz de defender contra a Rússia com ou sem os Estados Unidos. Este é o consenso em Bruxelas, à luz do crescente alinhamento de Donald Trump com o Kremlin, facto a que a União Europeia reagiu em força, apresentando programas para rearmar a Europa no valor de 800 mil milhões de euros. Há também outros países a juntarem-se ao grupo dos 27, são eles o Reino Unido, o Canadá e a Turquia. Mas estarão os europeus prontos para uma nova realidade geopolítica? E ainda a visão de longo prazo de Trump de substituir impostos por tarifas já causou nervosismo entre os consumidores e entre os investidores que odeiam a incerteza, ao mesmo tempo que continua a punir os seus principais parceiros comerciais, o Canadá e o México, mas concedendo adiamentos ou isenções no dia seguinte. Entretanto, a União Europeia prepara-se para as tarifas americanas que tornarão as importações europeias para a América 25% mais caras. Será possível evitar-se uma guerra comercial? Esta é a pergunta que vou dirigir mais tarde aos meus convidados, que aproveito agora para cumprimentar. Rui Faria da Cunha, Presidente da Câmara do Comércio belga-lusa, belga-portuguesa, peço desculpa, assim é que é. Rita Cisa, jornalista e correspondente do Público em Bruxelas, e Paulo Dentinho, jornalista e correspondente da RTP, também aqui em Bruxelas. Obrigada aos três por terem vindo. Antes de ouvir os vossos comentários, vamos primeiro espreitar aquilo que durante gerações seria inimaginável em ambos os lados do Atlântico, uma defesa europeia sem os Estados Unidos. Quando o muro de Berlim caiu, a Europa estava a rejubilar. Simbolizava o fim da Guerra Fria e o início do subinvestimento crónico na defesa. Muitos países europeus suspenderam o serviço militar obrigatório e reduziram os arsenais e a força das tropas. As lacunas foram preenchidas por 100 mil soldados dos Estados Unidos e armas nucleares sob o guarda-chuva da NATO. Essa era parece estar a chegar ao fim. As mudanças vertiginosas de Trump, na ordem do pós-guerra, obrigam os líderes europeus a reorganizar a própria defesa da Europa, não importa o alto preço. O objetivo é duplo: continuar a estar ombro a ombro com a Ucrânia e estar pronto para o momento que pode ou não vir, em que a América vira completamente as costas à Europa. Será que a Europa está finalmente a acordar e a levar a sério o que está a ser preparado em Washington e Moscovo? Rita, vou começar por si. Quão realista é esta perspectiva da Europa poder não contar com os Estados Unidos? Bastante realista, diria eu. Este afastamento dos Estados Unidos da Europa não começou agora, intensificou-se de uma forma dramática com Donald Trump, mas já há muito tempo que os Estados Unidos têm vindo a afirmar que o seu foco estratégico está no Pacífico, está sobretudo na China e, portanto, a Europa não é vista não sendo vista como uma ameaça estratégica para os interesses dos Estados Unidos, tem perdido importância do ponto de vista do interesse, do foco e também do apoio da Casa Branca. A questão nova dos últimos 3 anos tem a ver com a agressão da Rússia contra a Ucrânia. Desde o início da guerra, os Estados Unidos tiveram um comportamento tradicional de aliado da Europa, uma vez que se trata também, primordialmente, da segurança, da soberania,
integridade territorial da Ucrânia, mas também da segurança do continente europeu, que a ameaça russa põe em causa. Mas, portanto, dizia eu que no início da guerra os Estados Unidos tiveram o comportamento típico de um aliado histórico e agora com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, o tabuleiro inverteu-se e, portanto, desde que entrou em funções, o presidente norte-americano parece tratar os aliados como adversários e os adversários históricos como aliados e, portanto, agora é que se coloca esta questão de estamos descobertos. Paulo, até que ponto as divergências internas entre os países membros dificultam a criação de uma estratégia de defesa comum? Dificultaram sempre. A União Europeia é uma construção, apesar de tudo, democrática e que tem as suas regras específicas e é preciso encontrar consensos entre a 27. Neste último Conselho Extraordinário, ou especial, como lhe chamou António Costa, já se avançou sem a Hungria. Portanto, há aqui uma abertura de uma nova fase, porque há uma urgência em responder àquilo que são a situação atual, porque passa tudo por aquilo que vier a acontecer na guerra da Ucrânia, ou no desfecho do que pode ser a guerra da Ucrânia, como a Rita tinha falado. A arquitetura de segurança europeia vai começar ali. E é preciso criar condições, e quando eu entrevistei Macron, ele dizia exatamente isso: Putin vai parar na Ucrânia? Ou não? Ele não parou na Geórgia, a Abcásia e a Ossétia continuam na posse da Rússia. Ele não parou na Crimeia, aliás, nem chegaram a 200 sanções europeias, internacionais, quando ele resolveu anexar a Crimeia. Portanto, houve durante muito tempo uma contemporização com aquilo que foi a posição russa. Nunca houve uma hostilidade como ocorreu com a invasão da Ucrânia, que eu acho que Putin imaginava que caía em 3 dias, não caiu. Houve uma resistência muito significativa e um apoio também muito significativo. Esta alteração total por parte da nova administração norte-americana é que veio absolutamente pulverizar toda a previsibilidade que estava em cima da mesa. E isso faz com que os aliados europeus se interroguem justamente sobre aquilo que vai ser o futuro. Há um consenso que me parece muito claro na necessidade de rearmar a Europa face àquilo que é o perigo. Eu coloquei essa questão a Macron, coloquei essa questão a António Costa, e o maior perigo neste momento para a Europa, na opinião dos dois, é a Rússia. E, portanto, como Macron também dizia, eles em 2030 vão ter mais 300 mil soldados, 3 mil caças e 300 tanques. É preciso ter em conta estes elementos. Tendo em conta também estes elementos, que oportunidades e desafios económicos, Rui, é que podem surgir para as empresas europeias, especificamente para as portuguesas? Muito obrigado, Mariana, antes de mais pelo convite, cumprimentar também os colegas de painel. Pois claro que sim, que vai ser uma grande oportunidade para as empresas portuguesas. Quando estamos perante esta situação de uma grande mudança, como aliás diz um célebre ditado chinês, que quando sopram os ventos de mudança temos 2 possibilidades: ou vamos construir muros, não é, e paredes, ou então os moinhos de vento. Eu acho que aqui há grandes oportunidades para construir moinhos de vento. As empresas portuguesas vão estar certamente também atentas a estas oportunidades de negócio que vai haver. Temos muito boas oportunidades para aproveitar esses negócios, porque a nossa situação é estratégica. Temos uns custos que são realmente competitivos e depois uma mão de obra muito qualificada. Se conseguirmos estabelecer parcerias com outras empresas europeias, acho que é fundamental. Se nós estamos associados com outras empresas europeias, fazer consórcios, acho que as empresas portuguesas vão poder responder afirmativamente, e eu acho com qualidade, aos desafios que lhes vão surgir agora pela frente com este rearmamento da Europa. Portanto, vai Mas, haver... Rui, já agora posso interromper? Com certeza. Para que isso aconteça é preciso que haja medidas para atrair esse capital europeu. Porque há competição interna entre todos os Estados-membros da União Europeia. Claro. Porque é que o capital vai para um sítio e não vai para o outro? E para ir para um sítio e não ir para o outro, é preciso que haja condições para que ele vá para determinado sítio. Que condições é que o governo português vai dar? Não sabemos. Aliás, agora
Pois, eu penso que esse é um está assunto. está. Eu acho que não podemos, de facto, depender do governo português, sobretudo nesta situação em que nos encontramos. As empresas não precisam do governo português, eu acredito. Impostos, eu estou a falar de baixar impostos, aumentar impostos, ter impostos mais atrativos, por exemplo. Eu penso que a nossa qualidade dos nossos profissionais, a competência que temos técnica, não é? As áreas tecnológicas, Portugal está muito avançado e acho que já demos provas disso em várias áreas, da aeroespacial a outras, e acho que vamos responder de uma forma muito de grande qualidade a este desafio europeu de rearmamento da União Europeia. Eu diria que, aliás, essa tentativa de evitar a fragmentação e a concorrência interna está muito patente na própria proposta que a Comissão Europeia apresentou, em que uma parte substancial do investimento mais previsível, digamos assim, que será financiado através de uma linha de crédito de 150 mil milhões, prevê exatamente o acesso seja feito para a aquisição conjunta e através de consórcios. Portanto, a formação desses consórcios e, portanto, a multiplicação, o efeito multiplicador também deste dinheiro, que permita, aliás, é o duplo objetivo, não só fortalecer a base industrial, como poder fornecer aos Estados-membros e à Ucrânia o equipamento militar mais urgente, de acordo com as prioridades que estão identificadas, para continuar a sua guerra de sobrevivência, digamos assim. E esse seu comentário é fundamental para o que vamos lançar a seguir. Uma das ideias para financiar a defesa europeia, a guerra da Ucrânia e a reconstrução do país é utilizar os ativos russos congelados em contas europeias, a maioria das quais aqui na Bélgica. A ideia não é nova, mas até agora não aconteceu, sobretudo devido a problemas jurídicos. Perguntámos a opinião a Frédéric Daupagne, professor de Direito Internacional Público na Universidade Católica de Louvain. Vamos ouvir. Bottom line, the Russian sovereign assets are protected by immunity under international law. Os bens soberanos russos estão protegidos pela imunidade ao abrigo do direito internacional. Em princípio, não podem ser confiscados. No entanto, existem duas justificações potenciais. Em primeiro lugar, a Rússia cometeu uma agressão e deve suportar as consequências para que possamos utilizá-las para a reparação dos danos. A segunda opção é a legítima defesa. A curto prazo, a Ucrânia precisa de assistência militar. Teremos de colmatar a lacuna que seguiu à suspensão da assistência militar dos Estados Unidos para que esses meios possam ser potencialmente usados para financiar essa assistência militar. A União Europeia tomou a decisão de congelar os bens. Portanto, agora a decisão cabe à União. Temos que ver então qual vai ser a decisão da União Europeia. Rui, pergunto-lhe, como jurista, neste caso, até que ponto a agressão da Rússia pode justificar legalmente a utilização dos bens para financiar a reconstrução da Ucrânia? Pois, eu de facto não estava preparado para responder essa pergunta, confesso, apesar de ser jurista, não é esta a matéria que eu pratico, mas certamente que será possível utilizar os proveitos, não é, os juros da dívida russa para este esforço de, portanto, reconstrução de um país que foi invadido pela Rússia. Mas eu não posso, de facto, ir mais longe de ter uma opinião apenas... Se calhar a Rita tem algum conhecimento sobre isso. Já estão, de facto, a ser utilizados. Já estão a ser usados, portanto, os chamados lucros extraordinários destes ativos que estão imobilizados já foram, aqui não se aplica a confiscação, né? Portanto, estão a ser utilizados, mas os próprios ativos servem, não no quadro também no quadro da União Europeia, mas num âmbito mais alargado, que foi negociado no G7, servem como garantia, portanto, como colateral, para um gigantesco empréstimo que foi feito para financiar não só o apoio militar, como também a reconstrução da Ucrânia. Portanto, isto não põe em causa a credibilidade da União Essa é a Europeia? grande questão. Poderia pôr se fossem confiscados. Neste caso não estamos a falar em confiscar os bens, estamos a falar em utilizá-los como garantia, portanto, como colateral de um empréstimo, ou estamos a falar em utilizar os lucros que foram extraordinários por força da subida da inflação e, portanto, são só a parcela chamada extraordinária é que deixará de ser canalizada para o detentor do ativo, neste caso é maioritariamente o Banco Central da Rússia, e, portanto, neste caso,
digamos, a base jurídica destes instrumentos não tem qualquer impacto na credibilidade do euro como moeda de Mas, investimento. de qualquer forma, lá em casa, para o cidadão comum, que às vezes até está muito distanciado desta realidade, aliás, eu acho que as pessoas se calhar estão um pouco despertas ainda para os problemas que aí vêm. Pergunto-lhe, Paulo, porque há bocadinho estava a discordar, a credibilidade da União Europeia não fica posta em causa? Repara, eu vou pegar naquilo que continuando o raciocínio da Rita, eu acho que as coisas estão minimamente sólidas do ponto de vista da justificação jurídica para a utilização deste dinheiro, mas nós sabemos como os mercados financeiros são implacáveis quando querem ser implacáveis. E é esse o risco. É se eles quiserem ser implacáveis e encontrar um artificialismo qualquer para cair em cima da União Europeia, eles vão cair em cima da União Europeia, porque se assim o entenderem. E nós não controlamos os mercados financeiros. Claro. Obrigada. Tudo se resume à seguinte questão: pode a Europa defender-se sem os Estados Unidos? É possível, desejável, necessário? Fizemos essa mesma pergunta a Stephen Everett, diretor do Instituto de Segurança da União Europeia. Vamos ouvir? É claro que a Europa pode defender-se a si própria. Não há nada de errado connosco geneticamente que sejamos incapazes de fazê-lo. Mas requer todo um repensar e reorganizar sobre como nos defendemos. Há um ditado que diz que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é hoje. E no campo da defesa é um pouco o mesmo. Claro, somos muito dependentes, em algumas áreas da América, da defesa antimísseis, das informações, do satélite e das comunicações. Existem dependências reais, mas também podemos resolvê-las. Existem também programas europeus nos quais precisamos investir agora e escalar. Precisamos de um programa de testes para resolver essas fragilidades com urgência. Podemos colocar a Europa em posição de se defender sem a América dentro de 2 a 3 anos. É uma questão de mão de obra e força de vontade. Mão de obra, força de vontade. Paulo, a Europa tem alguma destas coisas? Tem capacidade financeira, tem mão de obra, tem força de vontade. Neste momento tem força de vontade e tem que ter força de vontade. Eu não acredito nesta leitura de arranjar a solução para 2 ou 3 anos. No mínimo, uns 4, 5 anos, porque entre encomendar uma fragata e a entrega da fragata leva uns anos a construir. Portanto, não é assim uma coisa óbvia. 2 a 3 anos. Não é óbvio. Sim, quer dizer, mas o lugar de onde partimos é este. Porquê? Por culpa dos europeus que durante muitos anos contaram que a realidade era outra. A realidade mudou drasticamente, o mundo virou ao contrário e agora temos que nos adaptar a esta nova realidade. E, portanto, partimos com atraso. Agora, temos que também ter a noção que tudo o que tem a ver com a indústria militar acaba por alavancar uma série de outras áreas, porque é a investigação científica, é a saúde, é o próprio vestuário. Isto dá para tudo. E, por isso, há aqui um investir que pode ser profundamente benéfico para a Europa, até do ponto de vista económico. Então, pergunto-lhe, Rui, como é que as pequenas e as médias empresas se devem posicionar neste cenário? Depois, de facto, elas têm que se organizar, não é? Eu acho que as associações industriais e comerciais em Portugal devem estar muito atentas a estas oportunidades, aos desafios que estão pela frente. Individualmente não é possível, de facto, uma PME, uma pequena e média empresa, atender ou responder a estes desafios. Mas em conjunto, não é? Eu acho que sim, acho que essa organização, como a Câmara de Comércio, como a nossa procura, não é? Federar, é juntar as empresas para as tornar mais fortes, e em Portugal, como em todos os países da União Europeia, há essas associações ou federações de empresas que vão reunir o conjunto de empresas que são de mais pequena dimensão para, em conjunto, terem mais força para responder aos desafios que existem. Oh, Rita, é impossível pensar que durante este tempo, até a Europa se reorganizar, rearmar, o que seja, não hajam parcerias aqui transatlânticas e que a relação dos Estados Unidos com a Europa se corte de uma forma bruta, não é? Bem, toda a gente espera que não. Há, apesar de tudo, um quadro que é bastante sólido, que é o quadro da NATO. E no quadro da NATO, apesar do Presidente dos Estados Unidos constantemente pôr em causa o respeito pelo artigo 5º da defesa coletiva, os procedimentos estão bastante trabalhados para, num caso de ameaça iminente, no caso até, diria eu, menos plausível de um ataque direto contra um aliado,
dificilmente os Estados Unidos recuariam no seu compromisso com a NATO. Também me parece que aquela perspectiva de que a Europa estaria pronta em 2 ou 3 anos é muito otimista. E é verdade, como o Paulo disse, que a Europa parte com muito atraso, mas não está totalmente impreparada, nem está totalmente desamparada, não é? Portanto, vamos manter a calma e esperar que esse cenário de abandono absoluto não se concretize. Nós temos que... Há imensas coisas que têm que ser avaliadas. A mobilidade dos exércitos, o transporte de mercadorias militares, às vezes, pequenas coisas são um problema enorme. As estradas, não é? Para os tanques passarem. Exatamente. Não, e autorizações para que determinado tipo de armamento possa circular de um país para outro. Um país pode bloquear o trânsito de material militar para um terceiro país se entender que sim. Portanto, há toda uma série de procedimentos que estão em cima da mesa e que têm que ser ultrapassados para que seja possível adaptar-nos a esta nova realidade. E esta questão, por exemplo, do material militar, não é de hoje. Eu perguntei isto a Stoltenberg, salvo erro, em 2016, e ele disse, pois, isso é um problema, temos que resolver. Até agora não resolveram. Rui, pegando um bocadinho ainda nisto, numa perspectiva dos negócios, como é que a Europa podia reafirmar as suas, caso fossem cortadas, as relações comerciais com os Estados Unidos? Eu penso que, perante a situação em que nos encontramos, temos que olhar para outros parceiros, claramente. Não só o mercado europeu em si já é gigantesco, estamos a falar de 500 milhões de consumidores, como temos outros parceiros que podemos agora ativar, se quiser, porque o acordo que foi negociado durante 20 anos e finalmente assinado com o Mercosul, ele tem que sair do papel, porque são mais 300 milhões de consumidores que se vão juntar aos 500 milhões que temos. E já se torna realmente o maior mercado do mundo, o maior acordo comercial que alguma vez existiu. E hoje em dia as dificuldades que enfrentamos com os Estados Unidos, eu penso que é exatamente para nós podermos reativar ou relançar, não é? Acordos comerciais que estavam um pouco na gaveta, como aquele que temos com o Mercosul, e depois o nosso próprio mercado interno já é suficientemente grande, acho eu, para responder a este tipo de dificuldades, né? Este fecho de mercado, para podermos transacionar dentro do nosso espaço comum, não é? Deste espaço comercial comum que temos, tudo que são comércios e serviços. Obrigada aos três. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Até já. Bem-vindos de novo ao Bruxelas, meu amor. Se só agora se juntou a nós, aproveito para lhe apresentar os meus convidados. Rui Faria da Cunha, Rita Cisa, Paulo Dentinho, obrigado aos três por estarem aqui. Donald Trump diz que não gosta da União Europeia. Segundo ele, o bloco só foi criado, e passo a citar, para tramar os Estados Unidos. O presidente americano tem como objetivo ir buscar os pagamentos de ajudas dadas nas décadas passadas, alturas em que, acredita Trump, os europeus se aproveitaram da América. O presidente dos Estados Unidos tem ameaçado repetidamente impor tarifas de 25% sobre as importações europeias. O aço e o alumínio começaram a ser taxados esta semana, mas estará a Europa preparada para uma nova instabilidade económica que poderá acabar numa recessão global? Paulo, pergunto-lhe, ao acontecer este cenário, isto é um problema que também afeta os Estados Unidos e, portanto, qual é a lógica, se é que há, de Trump para tomar uma atitude? Mariana, a economia não é uma ciência exata e, portanto, nós não temos nenhuma resposta assim direta para isso. Ainda por mais, eu sou um simples jornalista. Agora, daquilo que eu vou trabalhando e lendo e sabendo sobre o assunto, posso-te dizer que os primeiros a sofrer provavelmente aquilo que está a acontecer vão ser as classes mais pobres, até nos Estados Unidos. Mas se há alguma racionalidade, nós às vezes temos alguma dificuldade em encontrar alguma racionalidade nos discursos de Donald Trump, porque ele muda de opinião de manhã para a noite, para o dia seguinte. Portanto, nós não sabemos, mas vamos imaginar que há aqui alguma racionalidade. A dívida norte-americana não é colossal, é astronomicamente colossal, tem déficits em relação a vários outros blocos internacionais, déficits comerciais. E, portanto, o que é que aconteceu? O que é que acontece? Os americanos gastam demais. E isto é fazer
de uma via muito brutal, os americanos gastarem de menos. Mas não são os americanos que votam nele, são esses, aliás, que votam nele. Não são os super ricos, porque esses vão ficar ainda melhor do que estavam. O problema, vamos ver, eu estou a tentar ver se há alguma racionalidade nisto, porque eu não sei se há. Portanto, os preços aqui vão aumentar também. Vão aumentar em todo lado. Vai haver uma recessão global, por isso acho eu pergunto, Rui, como é que as empresas, especialmente as portuguesas, podem mitigar os efeitos desta subida, destas taxas? Donald Trump ele entrou pelo mau caminho neste regresso à Casa Branca com estas tarifas um pouco disparatadas, não é? Vai afetar todo o comércio internacional. Mas, tal como referi anteriormente, é uma oportunidade também, não é? É uma ameaça que se transforma numa oportunidade. Nós sabemos que a política industrial pode, de facto, beneficiar destas tarifas comerciais, porque quando nós somos atacados desta forma, não só temos que responder, como é óbvio, não é? O olho por olho, dedo por dentro, não é? Como se costuma dizer, mas também poderá ser uma oportunidade para tornar a Europa ainda mais competitiva. Ainda que a troca comercial, porque vai expor as empresas à concorrência, vai obrigá-las a ser mais competitivas, mas aqui vamos ter que nos concentrar noutros parceiros comerciais. Como eu referi, o Mercosul é certamente o principal parceiro comercial que poderemos agora tirar da cartola, uma vez que já existe um acordo comercial que só tem que ser ratificado. Não vai ser coisa pouca, mas é isso que chega. A União Indiana também. A União Indiana também é um mercado gigantesco, aliás, o país mais populoso do mundo hoje em dia, e o mercado interno europeu, que é de facto muito, muito grande. Quando, portanto, o Trump impõe estas tarifas sabendo que vai haver uma retaliação, está a colocar em primeiro lugar em dificuldade as empresas americanas, os consumidores americanos que irão eles mesmos pagar as tarifas e não como é evidente, os que se exportam, mas os que importam é que pagam. Aproveitamos então para ver mais uma peça. Quisemos saber o que deve a Europa fazer contra as tarifas agressivas impostas pelos Estados Unidos e por isso falamos com Sander Tordoir, economista do Centro para a Reforma Europeia. Vamos ouvir a resposta. Já estamos numa guerra comercial, não necessariamente a Europa, mas entre a China e os Estados Unidos. Há uma pressão real sobre o sistema de comércio global. Acho que, no mínimo, vamos impor tarifas sobre bens politicamente sensíveis, como veículos Tesla, que por acaso são propriedade de alguém que é muito próximo do presidente dos Estados Unidos. Acho que a solução inteligente é atingir produtos específicos que são particularmente sensíveis para os políticos republicanos. E isso mostra aos europeus que você não precisa de ajoelhar perante Trump. Você pode realmente defender-se. Rita, esta parece ser uma resposta muito confiante. É assim que se deve agir? Foi a resposta que a União Europeia teve em 2018, quando, pela primeira vez, a administração Trump, na época, introduziu tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio. E foi uma resposta que resultou. Nessa altura, elaborou-se uma lista de contramedidas em que se reproduziam as tarifas sobre uma série de produtos chamados icónicos, simbólicos. Houve imediatamente um abrir de porta de negociações e uma suspensão das tarifas, que, enfim, uma suspensão dilatada no tempo porque foi feita pela administração Biden, mas em todo o caso resultou. Portanto, agora utiliza-se a mesma tática, reforçam-se, abre-se ainda mais o leque dos produtos que podem ser visados, sempre na perspectiva de não escalar a guerra, o olho por olho, dentro por dentro, não ser, portanto, não dar um passo maior do que a perna, porque o objetivo da União Europeia é sempre conseguir trazer os Estados Unidos para a negociação e, de certa maneira, preservar os interesses das suas empresas e das economias dos Estados-membros que têm no mercado americano. Não podemos agora voltar as costas ao mercado norte-americano, porque é um mercado descomunal de que grande parte da atividade económica europeia também depende. Exato. Paulo, pergunto-lhe, tarifas sobre a Tesla não é demasiado óbvio e pessoal? Não vai na linha daquilo que a Rita estava a dizer. É um dos maiores apoiantes, um dos maiores contribuintes para a campanha de Donald Trump. É um homem que neste momento, e inclusivamente nos próprios Estados Unidos, está a ser fortemente contestado por causa das políticas que eles têm estado a concretizar
para secar, digamos, a administração federal e também aqui na Europa, e nós temos visto isso, a forma como os Teslas estão a ser altamente penalizados. Tem havido uma reação, isto é muito curioso, era aquilo que eu dizia há pouco, há uma reação quase de rejeição epidérmica daquilo que são os produtos norte-americanos pela forma como esta administração está a tratar os seus parceiros tradicionais. E como o Trump é um homem muito próximo de Musk. Musk é muito próximo de Trump. E outro sinal que eu acho que é muito interessante, que é o facto da Itália ter decidido adotar uma empresa europeia para as suas telecomunicações em vez da anunciada Starlink de Elon Musk. Este é outro caso. A nossa conversa fica por aqui. Obrigada aos nossos convidados e obrigada a si por assistir. Olá e seja bem-vindo ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, os temas que marcam a atualidade europeia. Cumprimentar agora os meus convidados, Rui Faria da Cunha, Rita Cisa, Paulo Dentinho, obrigada por estarem aqui. Esta semana o governo português caiu após a rejeição de uma moção de confiança na Assembleia da República. O governo minoritário da coligação de centro-direita PSD-CDS foi chumbado pela oposição, com exceção dos liberais, com base em investigações jornalísticas que acusam o primeiro-ministro de ter mantido uma empresa de consultoria familiar e receber pagamentos de outras empresas, o que levanta problemas éticos na conciliação com a chefia do governo. Portugal vai de novo para eleições legislativas, as terceiras em apenas 3 anos. Vamos agora ouvir as declarações de Luís Montenegro na Assembleia da República, ainda antes da queda do governo, onde o primeiro-ministro tenta apelar pela última vez à aprovação da moção de confiança ao governo. Há ou não confiança institucional do Parlamento para o governo continuar a executar o seu programa? Esta é a questão deste debate. Como é óbvio, não exigimos a adesão política ao programa do governo, mas não podemos prescindir da confiança institucional. Apenas assim Portugal pode preservar a estabilidade política efetiva. Rita, não basta uma incerteza, a incerteza de uma crise global, temos agora também uma crise política em Portugal. Que implicações é que isto tem para Portugal no centro de decisões europeias aqui na Europa? Bem, obviamente isto afeta a imagem do país e afeta a posição que o país, ou melhor, afeta a representatividade de Portugal durante este período de governo em funções nas mesas de negociações múltiplas que estão abertas em Bruxelas. Portanto, penso que não terá um efeito de longo prazo, mas no curto prazo isso prejudica a posição portuguesa. Portanto, Paulo, concorda que ficamos mais vulneráveis? Sim, ficamos mais vulneráveis, mas não é uma novidade na Europa. Eu lembro-me há uns anos atrás, em Espanha, os governos sucediam-se a uma vertigem impressionante. A Itália, que durante décadas nos habituou a ter governos que duravam muito pouco tempo. Portanto, isto faz parte da democracia. A democracia continua a exercer-se, vamos ter eleições e depois das eleições. Agora, é pena, é evidente, numa fase tão sensível e numa altura em que o mundo está em brasa, que Portugal esteja entretido com o seu braseiro, mas acontece. Rui, de que forma é que a queda do governo afeta a economia portuguesa e investimentos estrangeiros que estejam já em carteira? Com certeza que sim, que vai afetar, mas também não queria dramatizar. De facto, é como o Paulo diz, é a democracia a funcionar, as instituições estão a funcionar, a Constituição vai ser respeitada. Dentro de 2 meses teremos um novo governo, portanto vai haver uma pausa. Mas as empresas também, na verdade, vão continuar a trabalhar, penso eu, como sempre, apesar do governo. As empresas trabalham apesar do governo. Sabemos que o governo às vezes é mais um entrave do que um facilitador para as empresas. E, por outro lado, também gostava de referir, uma vez que estamos em Bruxelas, que Portugal não é só governado pelo governo português. Há outro executivo que governa Portugal, que é aqui em Bruxelas. Portanto, sabemos que a Comissão Europeia tem as suas iniciativas legislativas, que envia para o Parlamento Europeu e para o Conselho da União Europeia, que depois legisla. Cerca de metade da legislação portuguesa ela é produzida aqui em Bruxelas. Portanto, é bom que essas empresas portuguesas e cidadãos em geral estejam atentos a esta realidade,
que é o facto de Bruxelas decidir muito do que se passa em Portugal. Bruxelas não tem um governo de missionário, portanto existe aqui um governo em Bruxelas que está no ativo, em plenas funções, e é importante que haja um conhecimento maior dessa realidade para que haja uma presença maior também de representantes de interesses portugueses em Bruxelas, que infelizmente ainda é muito pequena. Mas não deixa de ser um governo em gestão, portanto há muitas decisões que não podem ser tomadas e, portanto, isso tem impacto na economia. Vai ter, com certeza, mas é uma pausa de 2 meses que vai ser necessária. Eu penso que não é desejável, com certeza que não, mas eu acho que são os políticos a ser políticos, e infelizmente é o que nós estamos a assistir, e portanto temos que deixar os políticos fazer a parte deles, tentar que não interfiram demasiado na economia e na vida dos cidadãos. É claro que sim, que interferem e que têm um impacto, mas temos que acreditar que as instituições vão funcionar e que a sociedade civil, sendo certo que não é muito forte, mas que vai reagir positivamente e as empresas vão continuar a trabalhar. E é claro que o investimento estrangeiro assim pode ser um pouco afetado, porque a insegurança é a coisa pior que pode haver para o investimento estrangeiro, mas tudo correr bem, de acordo com o calendário que vier a ser determinado, então em breve teremos um novo governo. 3 eleições em 3 anos. Para os portugueses isto é um cenário um bocadinho dramático, digamos assim. Nós já passamos por situações piores. Estamos agora a relembrar o verão quente de 1975, situações ainda mais dramáticas. Isto é só a democracia a funcionar. Vamos ter eleições. Há uma coisa que eu posso garantir, Mariana. Deve ser a campanha eleitoral mais suja que vimos desde o 25 de Abril até agora. Então? Porque eu acho que vai ser, é a minha percepção, em função dos casos e casinhos que vêm do Chega até, se calhar, ao PCP. Toda a gente vai ter sujidade para lançar sobre os outros. E por isso é que eu acho que a campanha eleitoral vai ser profundamente suja. Não se vão discutir propriamente ideias, vai haver ataques pessoais, ataques aos partidos, não vai ser bonito de ver, mas, enfim, também faz parte daquilo que é agora as regras do jogo. Rita, corremos o risco de ver aqui a crescer os extremos? Acho que só há um extremo. Pelo menos em Portugal, claramente, só há um extremo que poderia crescer, que é o extremo do lado direito, não o extremo do lado esquerdo. Mas, pelas circunstâncias recentes, que também com uma sucessão de escândalos que afetaram o partido de extrema-direita, ou direita radical, em Portugal, não vejo que haja condições para crescer. Pode não diminuir da forma como, porventura, muitos dos outros atores políticos imaginariam na sequência desses tais escândalos. Portanto, se olharmos para as primeiras, enfim, a situação ainda é toda muito recente, se olharmos para as primeiras sondagens, o que nos indica é que o resultado das eleições produzirá mais ou menos o panorama atual. Não é uma situação inédita a nível europeu, não é uma situação inédita a nível nacional. Portanto, haverá certamente um período de relativa instabilidade que pode ser mais ou menos bem resolvida. Vamos esperar pelas decisões nas urnas. Certamente. O programa fica por aqui. Obrigada aos nossos convidados. Rui Faria da Cunha, Rita Cisa e Paulo Dentinho. Assim que está em casa, um especial obrigada por estar desse lado e nos ter feito companhia. Se quiser, pode deixar-nos os seus comentários sobre estes ou outros temas em bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, prometemos voltar em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem. Até lá.